conceito de sagrado feminino tem sido muito utilizado por uma série de práticas e abordagens que propõem uma reconexão com a sabedoria natural e ancestral da essência feminina em todos os aspectos. Através de rodas de conversa e outras atividades, a intenção é despertar a consciência sobre o corpo e a alma da mulher, incluindo a percepção dos ciclos biológicos e psíquicos, da capacidade de criação e acolhimento, resgatando a força e o poder de ser mulher. Gostou da conversa? Bom, a gente vai entender um pouco mais sobre isso no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. E hoje quem está comigo é o acadêmico de jornalismo Wesley Durães. Oi, Wesley. Olá, Lisa. E olá para você que acompanha o programa Viva Voz. Lembrando que você pode participar do programa através das redes sociais no @Viva Voz Univale lá no Instagram. E se você quiser acompanhar o que já foi discutido aqui, você pode chegar no canal da TV Univale no YouTube e conferir tudinho. Isso mesmo, nossa convidada de hoje é a psicóloga Aline Mafezoli Santos e ela é responsável pelo workshop para mulheres. Obrigada pela presença, bem-vinda, Aline. Eu que agradeço, Lisa. A você e ao Wesley, obrigada. Bom, a gente quer entender qual é a proposta desse seu workshop dirigido especialmente para mulheres. Você fez uma introdução maravilhosa aí, né? Mas a proposta mesmo é a conexão, contribuir com que essa mulher consiga voltar para si, se conectar com essa mulher que habita ela, no qual ela veio para ser essa mulher. Esse workshop ele partiu mais da minha experiência pessoal, assim. Eu tenho 3 filhos, né? E antes de engravidar da última menina, eram 2 meninos, eu estava bem ativa no consultório, as coisas já estavam funcionando bem. E quando eu comecei a atender muitas mulheres, e essas mulheres começaram a me trazer questões, eu pensei, será que tem alguma coisa a ver comigo? Que tipo de questões? Cistites repetidas, endometriose, dificuldade para engravidar, herpes vaginal, querer muito engravidar, ou querer muito um parto, ou querer ressignificar um parto que foi violento. E eu falei, eu acho que elas estão me trazendo uma mensagem. E essa mensagem é para eu olhar para mim. E aí foi onde eu comecei a buscar isso. E aí, por exemplo, eu fui buscar uma dor na lombar, né? Aí o profissional falou assim para mim, a dor na lombar é útero, é negação do feminino. Como assim, negação do feminino? Tipo, como assim? Como é que eu nego o meu feminino? Sou tão feminina, eu vou no salão, como assim? Aí eu estava olhando só para fora, né? E fiquei muito indignada. E aí eu fui buscar isso. Falei, o que está acontecendo, né? Até porque, um pouco antes disso, eu botei o DIU e não estava nada satisfeita com isso. Eu estava com uma briga interna bem grande. E aí foi onde eu decidi tirar o DIU e começar a olhar para mim. Aí, nisso, eu já tinha na cabeça que eu iria engravidar. E aí, nessa gravidez, eu parei de trabalhar, mas comigo aconteceram milhões de coisas, né? Insights, coisas começaram a vir, várias outras coisas. E aí, agora, a minha filha está com 1 ano e 7. E até, a gente está em outubro, até ali julho, ela fez 1 ano em fevereiro, eu fiz 40. E aí eu entrei numa crise absurda, que eu não tinha nem noção do que era isso, né? E aí vieram falar, Aline, você está num período de luto, você está com 40 anos, você está indo em direção à menopausa, você está indo em direção a dar adeus para aquela menina. E aí eu, como assim? E aí eu me vi no fundo do poço, assim, né? Com choros, com tristeza e tal. E quando eu aí fui buscar ajuda. E quando eu comecei a retornar disso, eu sigo algumas pessoas no Instagram, ginecologia emocional, ginecologia natural, Prazer Ela, que fala muito da questão do corpo feminino, né, do autoconhecimento. E aí foi onde tudo começou a fazer muito sentido para mim, assim, tudo muito sentido. E aí a minha cabeça começou a fervilhar de ideia.
E o que eu já fazia antes, que era grupo de mulheres no meu consultório, só que era durante a semana, de 15 em 15 dias e tal, eu pensei, não, eu preciso trazer isso em forma de um workshop. Eu preciso conectar mulheres entre si. Eu preciso dizer para elas, não, peraí, vamos olhar. Vamos olhar para a gente, vamos ver o que a gente vem fazendo. E não é nada obrigatório, sabe? Não é dizer que a sua vida não é boa ou dizer que o que você faz é errado. Não é nada disso. Né? Se você toma anticoncepcional, na verdade, não é nada disso. É a gente poder escutar e, principalmente, captar aquilo que a mulher não está se sentindo confortável com alguma coisa. Isso pode ser um peso, ela pode não estar confortável com o peso, ela pode não estar confortável com o trabalho dela, ela não pode estar confortável em ser mãe 24 horas e trabalhar em casa. Sei lá, ela pode estar desconfortável em vários aspectos, né? Então, a questão é ouvir e deixar a gente fazer essas leituras, né? Aline, no workshop você propõe uma conexão com o feminino, mas a gente gostaria de saber o que significa se conectar com o feminino. Então, aí, para falar dessa conexão do feminino, eu volto lá na negação do feminino, né? Como é que a gente nega o feminino? Começando com a menstruação. Então, a menina, uma hora, ela vai precisar menstruar. E aí, como é que essa informação chega até ela? A gente tem tantas histórias de que isso precisava ser escondido. A menina menstruava, não contava nem para a mãe, muitas vezes. Achava que tinha fazendo alguma coisa errada. Né? Eu, no meu caso, quando eu menstruei, chorei de raiva. Pensei, puta merda, desculpa. Mas assim, ai, minha vida agora, o que vai ser de mim, né? Ainda mais que o histórico era, ai, minha filha, minha menstruação era horrível, eu tinha muitas cólicas, né? Então, batata, o que aconteceu comigo? Cólicas horríveis, fluxo intenso, né? Eu odiava ficar menstruada. Eu fico imaginando dentro, assim, do mundo do trabalho, né? Como isso também impacta, né? O trabalho... O mundo do trabalho. Sim. Você ter menstruação e ter que trabalhar, conviver com isso. Isso. E aí... Então, na verdade, a gente tem a menstruação e vai trabalhar porque a gente não respeita e não está conectada com esses ciclos, né? Porque se a gente for ver, cada semana a gente é uma, né? Então... Então, aí, quando veio a questão da negação do feminino, aí eu percebi, a negação do feminino é a raiva da menstruação. A raiva do feminino é quantas vezes eu falei para minha mãe que injusto ser mulher. Por que ser homem é mais fácil? Tudo para mim é mais difícil. Né? Então, já começa... Eu menstruei com 11 anos, né? Era praticamente uma criança, então foi um corte, né? Da infância para a questão da vida reprodutiva, né? E aí a conexão com o feminino é justamente isso, é você observar aonde que você se mata, aonde você começa a dizer que ser você não é legal. E aí a gente começa com a questão do útero, porque o útero, em algumas linhas, né? Ele é visto como o centro energético da mulher, né? Então, é ali que é o poder de criação. E é ali onde ela se conecta com toda essa ancestralidade e se conecta com o poder de criação mesmo, de criatividade. Né? De ir e fazer algo. Né? Então, é muito incrível falar isso, porque algumas mulheres podem estar escutando isso e devem estar pensando assim... Você fala isso porque para você é fácil. Para mim é horrível. A minha pressão baixa. Né? Então, assim, claro que para aquelas pessoas que sofrem, deve ser um pouco difícil estar escutando o que eu estou falando, como se fosse algo muito romantizado. Mas eu também passei por esses períodos, né? E eu sei que dói mesmo, né? E quando o útero dói, ele está querendo dizer para você, olha, eu estou aqui.
você é uma mulher, ele está querendo te trazer uma mensagem, ele está querendo te afirmar algo que para você é dolorido. Agora, você concorda que talvez esse formato de vida contemporânea que a gente tem desrespeitam muito, né, essa questão do ser mulher, né? Quer dizer, as mulheres fizeram de tudo para chegar numa igualdade, na questão da igualdade de gênero e tal, só que, do ponto de vista legal, dos direitos, isso é muito interessante, mas, independente disso, existe a natureza da mulher, né, que é diferente da natureza do homem. É por aí essa tua abordagem? Sim, aham. Tanto que eu passei um período antes de me conectar com o feminino, eu me conectei com o masculino. Né? Corre, né, na gente as duas energias, né, yin e yang, né? E eu falei, cara, para eu poder olhar para minha mulher, talvez eu tenha que aceitar os homens, talvez eu tenha que pedir perdão, perdoar, incluí-los, olhar a força deles e o que eles contribuem para isso, né? Mas é um pouco complicado a gente falar dessa modernidade, porque para mudar tudo não tem como, né? Mas há muitos anos atrás, essas senhoras sábias de comunidades, lá atrás, quando as mulheres menstruavam juntas, né? Existia uma forma de... o trabalho era cooperativo, né, entre homens e mulheres, né? Não que tem que ser igual, mas tem que ser diante daquilo que você consegue fazer. Você consegue uma coisa, eu consigo outra, o outro, né? E aí essas mulheres já diziam que iria haver um tempo de esquecimento. A mulher iria esquecer dessa irmandade, a mulher iria esquecer dos seus ciclos. Ela iria esquecer que pode haver amor entre as mulheres, cooperação, né? Iria haver um tempo de esquecimento de como que se faz para parir, para se gerar um filho natural, né? De uma forma mais leve, mais conectada com esses ciclos. E realmente, né? As coisas foram mudando, a modernidade chegou, não menstruar fica mais prático, principalmente para as mulheres dentro do mundo corporativo, né? Ou aquelas que não gostam mesmo de menstruar, não querem ter esse contato, né? Eu mesma já, na época da adolescência, emendavam, né, uma cartelinha atrás da outra, né? E engraçado, assim, porque ao mesmo tempo eu não me sentia bem, sabe? Eu ficava pensando, eu preciso soltar alguma coisa que está presa em mim, até porque a menstruação ela vem como uma limpeza, né? Do que você fez durante esses 28 dias, né? Então, eu acredito que agora está voltando um certo despertar. A gente tem que ter um pouquinho de calma para também não entrar na questão da cobrança, de ficar se cobrando, que agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo. Né? Calma, eu acho que cada mulher tem o seu tempo e tem o seu caminho para chegar até aqui. Outras vão chegar, outras não também. E outras vão fazer até onde conseguem. Né? Antes de eu engravidar, eu escolhi, por exemplo, assim, tipo, eu acho que foi uma intuição, porque hoje eu lendo, eu falo, nossa, como é que... Eu não sabia disso. Eu comecei a usar o coletor menstrual, que é um copinho, né? E eu não sabia que isso já estava sendo usado há muitos anos e já estava sendo... Eu não entendi, eu achei, não, está na hora de eu olhar para isso. E qual a importância de usar isso? Ecologicamente, assim, sim, claro. não tem comparativo. Um absorvente leva de 100 a 600 anos para se decompor, né? Sendo que dentro dele tem composições químicas que mudam tudo, tanto que você acha que o seu sangue fede, que tem cheiro e tal. E aí, quando você usa o coletor, você vê que não tem nada disso, né? Então, o coletor, ele dura 10 anos, né? Então, você usa e lava e esteriliza e usa de novo, né? E para mim foi de fundamental importância para poder olhar mesmo esse sangue que dizem que é tão
nojento, né? Ó, bacana, questões importantíssimas, né? Wesley, depois você conta as suas impressões, o tema é bem interessante, mas os homens precisam ouvir tudo isso. Eu acho não também, é? até porque eles vêm de uma mulher, né? E tem amigas, tem irmãs. É isso aí. Então, é um papo muito interessante. A gente vai saber muito mais depois do intervalinho. Hoje estamos recebendo a psicóloga Aline Maffezoli, que está comentando um pouco sobre a conexão com o feminino. Já estamos de volta. Hoje a nossa conversa é com a psicóloga Aline Maffezoli Santos. Ela é responsável por esse workshop para mulheres. Aliás, esse workshop funciona como, quando, qual é a tua proposta, Aline? Esse workshop funciona no meu consultório. É um espaço bem pequenininho, até porque abrange assuntos muito delicados. Então, eu prefiro fazer grupos pequenos para que realmente haja entrega e haja um movimento interno sendo feito. Esse é o meu cuidado, assim. E qual a próxima data, então? 19 de outubro. Bacana. É um sábado, funciona o dia inteiro. Né? A gente começa trabalhando pai e mãe, que é a nossa... da onde a gente vem, né? Tem os intervalos, tem os coffees. E aí, à tarde, a gente pega mais na questão de meditação, respiração... E trazer mesmo essa conexão mesmo com o útero, com a menstruação, com essas ancestrais, né? Porque a gente está aqui graças a esses todos úteros que vêm antes da gente, né? Um pouco da constelação familiar. E é isso. Bacana. E isso, como é que as pessoas podem se inscrever para participar? Entra em contato comigo. Eu posso... Claro, por favor. 991819926. É só entrar em contato comigo. Ali a gente já troca ideia, eu já passo como é que faz e tá tudo certo. Tá bom. Agora, Aline, você comentou sobre os encontros, né, do workshop. Olhando um pouco mais por essa questão da reflexão, de que forma você, como psicóloga, percebe a importância dessa consciência sobre a força e o poder da mulher? Então, na verdade... é como se eu criasse um espaço para que elas mesmas pudessem encontrar essa força nelas. Como a gente não consegue encontrar sozinhas, é importante haver esse grupo para que umas consigam dar forças umas para as outras, né? Mas essa força, ela vem a partir do momento que ela já começa a se conectar com esse amor que ela sente, que ela ainda não sabe, que tem por ela mesma, né? Por essa força que vem dessa ancestralidade, que vem descendo e deságua nela, e que está nela o poder de escolha e o poder de modificar aquilo que ela não está satisfeita agora. Agora, Aline, essa questão de você buscar a sua essência feminina tem ou não tem nada a ver com o feminismo, né? Como é que você vê essas duas forças aí? Eu não quero ofender ninguém do movimento feminismo, mas às vezes me assusta um pouco ler comentários muito agressivos. E nós, mulheres, ao longo da história, nós não viemos trazendo agressividade. Nós viemos trazendo cuidados, cooperativismo, amor. E alguns amigos, algumas amigas dizem: Aline, você fica em cima do muro. Então, na verdade, não gosto de tomar partidos. Eu tento olhar para aquilo que ela está trazendo para mim. Se chegar, né, se vier alguém querer no consultório e tem essa força, eu vou buscar o que aquilo ali representa para ela. Ela está lutando por algo, tem uma dor. Então, vamos olhar para isso. Okay.
Agora, Aline, outra situação que é bem intensa na vida das mulheres é a questão da gravidez, que faz parte, né, da própria vida da mulher, diretamente ou indiretamente. Algumas mulheres vivem esses momentos com plenitude, porém muitas saem com traumas. Agora eu vou citar o exemplo da minha mãe, que eu gosto de conversar sobre essas coisas com ela. Ela citou que a minha gravidez foi muito traumática para ela, que na hora do parto, enfim, houve uma situação bem desagradável, ela saiu até com muitos traumas em relação a isso, e surgem muitas dúvidas até na minha cabeça também. Como é essa questão da relação da mulher com a gravidez e com o parto? Ixi, é uma história longa, né? Como eu preciso, assim, responder rápido, tem situações que vai depender muito de mulher para mulher. Hoje, a mulher ela tem condições de buscar informação. Não vou dizer assim num todo, porque a gente sabe que tem mulheres carentes, né? Que não têm esse acesso a essa informação. E até mulheres muito bem esclarecidas que também não buscam informação. Mas nós temos essa possibilidade. E então, eu sugiro o autoconhecimento, buscar realmente ajuda para ressignificar um parto traumático. E algumas vezes tem a ver, seria interessante fazer uma constelação familiar, às vezes é uma repetição de padrão que vem sendo nessa linhagem feminina acontecendo, né? E muitas vezes a mulher se dá conta de que ela chegou ali, que ela sabia, ela chegou ali de alguma forma, né? Houve uma atração, algo que fez ela chegar até ali. Eu não sei se eu estou conseguindo te responder muito bem, Wesley, mas essa questão da gestação, ela precisa ser vista sim, seja antes, seja durante, seja depois. Tem mulheres que me procuram para se preparar para uma gestação, tem mulheres que têm dificuldade para engravidar e engravidam. Tem mulheres que não querem engravidar, tem mulheres que têm uma gestação maravilhosa, acham que estão fazendo um super plano para o parto e o parto sai horrível. Né? Outras, o parto sai extremamente fácil. Então, se for, eu acho que seria mais interessante aquela mulher que está grávida buscar uma certa preparação, assim. As mulheres, quando elas engravidam, elas entram num estado um pouco... Eu sei. Elas bloqueiam um pouco as informações, sabe? Elas ficam tão excitadas com aquela informação de que elas estão grávidas, que precisa arrumar o quarto, que precisa comprar, fazer o enxoval, que elas parecem que elas se desconectam. Então, e às vezes isso pode resultar ali numa má escolha. Né? Na verdade, até porque tem muita interferência também, né? Tem a mãe, tem a sogra, tem a irmã, tem a tia. Tem a vizinha, tem todo mundo. E isso tudo é muito complicado, né? Porque você está ali vivendo uma experiência única e tentando acertar. Como é que você faz para conduzir, para que essa mulher fique tranquila, né? E encontre o seu equilíbrio, né? Para isso, muita terapia, muitos exercícios, principalmente exercícios de respiração e principalmente dela encontrar nesse meio todo quem ela é. Quando eu sei quem eu sou, eu fico muito certa das coisas que eu começo a escolher. A minha intuição se abre e eu começo a ficar segura daquilo ali. Né? Então, quando existem as interferências todas essas mulheres ao redor, e você não sabe exatamente quem você é e o que você quer, você vai se sentir completamente insegura de todas essas informações. Tá, mas qual a informação, então, que eu levo a sério? Se eu já estou com medo, eu vou me alinhar ao medo. Se eu estou ansiosa, eu vou me alinhar à ansiedade. Agora, se eu sei aonde eu quero chegar, eu vou me alinhar muitas vezes. Olha, eu tive meu último grupo de gestantes, eu até achei meio doido. Eram mulheres que me pareciam bem trabalhadas e a maioria delas teve percalços em cima da hora no parto, assim. Então, aquilo ali, eu falei, opa, meu Deus,
Claro, eu observo de várias maneiras. Aquilo ali me trouxe muita informação. Mas o que chegou até elas também é o que elas conseguem administrar também, lidar, né? Aline, em relação a essas mulheres que te procuraram ali para conversar e tudo mais, quais são os principais traumas e dificuldades trazidas por elas quando procuram o seu consultório? Na gestação. Isso. Geral, eu diria. É questão geral, né? Eu tive uma moça que tinha trombose venosa no meio do cérebro. Queria engravidar e era uma gravidez de risco de morte. Fizemos terapia, ela foi atrás de uma ginecologista de alto risco, engravidou. Deu tudo certo, tá tudo bem. Pelo amor de Deus, eu não quero que ninguém com trombose vá engravidar assim, né? Mas eu tô querendo dizer que quando você busca uma ajuda, que quando você busca auxílio, você mesma constrói o teu próprio milagre, né? A tua própria força, a tua própria ligação com a vida. Essa é um exemplo, né? Mas várias outras, né? Então, uma que queria ressignificar um parto que foi bem agressivo, bem, né? Meu Deus, infinitas. Outra que queria ter parto natural, mas também tinha uma indicação quase que de morte também, de que não, e deu tudo certo. Muitas que querem ter uma gestação saudável ou querem ter parto. Muitas querem ter parto e não encontram apoio. Como assim querem ter parto? Parto normal, sim, parto claro. natural. Claro. Né? E não conseguem ter apoio. Porque hoje a própria família fala, ai, não, vai para cesárea, vai para... Nossa, mas, né, não ridicularizando a cesárea, até porque eu acredito que ela é uma ferramenta maravilhosa e ela, sim, colabora com a vida. Mas se essa mulher quer parto, vamos dar uma olhadinha, vamos ver o que tem por trás disso tudo, né? Muitas vezes tem... problemas com a mãe, problemas ginecológicos, se você tem problema de útero, ovário, mamas, dificuldade para engravidar e uma gestação e até um parto que não foi bacana, você vai ter que olhar a tua relação com a tua mãe. Ali pode ter memórias de rejeição, de abandono, ali pode ter memórias de própria negação. Se a tua mãe nega o feminino, é como se ela praticamente também te negasse. Né? E aí, nesse turbilhão todo, onde realmente está você? Quem é você? Aonde que está a tua força? Para que isso tudo não vá interferir na tua escolha. Então... Essas questões todas você vai discutir no workshop? Sim, no workshop, na verdade, eu vou lançar a semente. Eu vou lançar algo para que algo se movimente, que a mulher observe, que ela amplie essa observação, né? E que ela se observe por um período e que ela me traga um certo um retorno, né? Agora, essas mulheres do consultório, eu consigo ir mais a fundo. Claro, uma coisa mais frequente. Agora, a sexualidade é uma outra questão também, que você pretende discutir, né? Sim, sim. De que forma você pretende abordar a questão da sexualidade? A sexualidade, eu pretendo fazer algo mais... Primeiro, buscando essas informações de como é que a sexualidade... Porque sexualidade é diferente de sexo, né? Sexo é quando você faz com alguém, sexualidade é aquilo que você é. E a sexualidade também tem a ver com a questão do teu prazer, né? Mas, principalmente, esse histórico, né? Eu faço como se fosse uma meditação guiada para elas se conectarem um pouco a essas informações. Como essas informações chegaram, como é que a mãe falava, como é que a avó falava, o que você ouvia, o que você tomou como verdade, o que isso te atrapalhou nas suas relações de beijar o menino, de primeira relação sexual. Eu até falei para o Wesley, né? As mulheres héteros...
casadas são as que menos chegam no orgasmo, né? Então, vamos mudar um pouco essa realidade, né? E isso era uma outra questão que eu pensava, não, minha sexualidade está super bem resolvida. Nossa, quando eu comecei a trabalhar minha sexualidade, que eu vi que, não, meu Deus, quanto caminho ainda pela frente, né? Então, essa questão das vergonhas, dos tabus, né? Falar um pouquinho sobre o órgão feminino, né? O clitóris, a vulva, aonde que essa parte totalmente irrigada de pontos eróticos, né? Então, também vai ser. Mas, tipo assim, tudo lançada a sementinha. E deixar com que a mulher vá se dando conta ao longo do tempo, assim. E se ela sentir, ela procura e volta e a gente trabalha um pouquinho mais a fundo. É isso. Bom, Aline, a gente está chegando ao finalzinho desse programa, mas agora uma pergunta mais de contexto geral, para gerar mais reflexões ainda do que no nosso papo. O que é ser mulher no século XXI? Para concluir. É bem risada. É bem difícil, né? Eu vejo que é uma diversidade. Eu acho que ser mulher no século XXI é ser o que ela quer, né? E principalmente está muito certa disso. Ela precisa estar muito ancorada com isso, né? Não adianta... Até circulou hoje um videozinho da Cláudia Raia falando disso, né? De como é que a mulher chega nos 50 anos, né? Não é você se fechar e você viver aquilo que você acha que deve ser. Não, você está afim de cortar o cabelo, você está afim de deixar o cabelo crescer, você está afim... Cara, é com você, tá tudo certo. Tudo pode. É. Aline, muito obrigada. A gente gostou muito da conversa com a psicóloga Aline Maffezoli Santos. Tem esse workshop, quer repetir o telefone para quem tiver obrigada. interesse? É 991-81-9926. Instagram, aline.san. San de sol. Em inglês. Entendi. S-U-N. Aline.san. E tô aqui, tô aberta. Vocês querem me mandar um WhatsApp, não querem marcar consulta, mas também não querem ir no workshop, mas querem trocar uma ideia. Eu tô aqui, tô aberta. Obrigada, Aline. Obrigada a vocês. É isso aí. Se você ficou com alguma dúvida, chega ali no nosso Instagram, no @VivaVozUnivale, manda sua dúvida que a gente encaminha para a Aline e ela responde. Muito obrigado, segue a gente lá no Instagram e tchau, tchau. Tchau.